Paz e graça a todos, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Lucas Mateus, e hoje eu quero estar relatando o meu testemunho, tudo que eu passei e ainda estou passando, porque estou em um processo em que o Eterno, o nosso Deus de Israel, pela sua misericórdia, Ele está me refazendo, Ele me abateu. Deus, Ele permitiu uma doença espiritual gravíssima na minha mente, que comprometeu a minha capacidade mental. Só que tudo isso pela soberba que eu exercia, pela minha incredulidade, pela minha iniquidade, por tudo o que eu fiz no passado, pela minha conduta no passado, ter o ofendido tanto, mas enfim. E nessa época que eu ofendia, eu cheguei até mesmo a rejeitar a doutrina do inferno, a doutrina da condenação como ela é. Eu não acreditava na condenação conforme a maioria das pessoas acreditam, conforme o conceito popular acredita, e é o conceito correto sobre a doutrina da condenação. O conceito que eu acreditava, defendia e pregava que não era o conceito correto. Quando se fala da doutrina da condenação, há dois conceitos, e são os mais importantes. Sobre a doutrina da condenação. Um não tem importância nenhuma, na verdade tem importância para nós também, porque infelizmente gera muita tristeza na nossa mente, no nosso coração. Tá ciente que as pessoas estão tendo um conceito errado da doutrina da condenação do inferno, ainda que tenhamos a certeza da existência do inferno, que tenhamos o conceito correto do que é o inferno. Nós ficamos tristes porque queríamos que todas as pessoas, nós, igreja, membros do corpo que é a igreja, que são todas as pessoas regeneradas e convertidas no mundo, todas essas pessoas, o desejo dessas pessoas por serem regeneradas, por aprenderem através da regeneração o que é amor, o que é misericórdia, todas essas pessoas querem, não só queriam, mas querem que essas pessoas se arrependam e passam a reconhecer o conceito correto da doutrina da condenação. Então, meus irmãos, é necessário eu contextualizar um pouco o meu passado, né? Eu ir lá no meu passado, no ano de 2015, no final de 2015, quando eu tive ali o primeiro contato com Deus, através de uma denominação. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com Deus foi através da minha mãe, mas eu comecei a frequentar uma denominação por causa da minha mãe, que frequentava esta denominação. Eu já ouvia falar que Deus, ele existe. Morei muito tempo com meu pai, mas por dar muitos problemas para o meu pai, não se dar bem com a minha madrasta, no ano de 2015, meu pai me traz para a cidade de Londrina e me deixa na casa da minha mãe. Talvez muitos irmãos vão se perguntar o porquê eu não estava morando com a minha mãe, porque quando eu era criança eu decidi morar com meu pai, eu decidi abandonar minha mãe, porque eu sofri muito na casa da minha mãe, porque meu padrasto me espancava, me agredia, me ameaçava e dizia para mim que se eu notificasse, se eu falasse para minha mãe o que estava acontecendo, as surras, a forma em que ele iria me agredir seria mais intensa, seria uma punição mais severa. Então isso destruiu o meu psicológico, destruiu a minha saúde mental. Então eu decidi morar com meu pai, achando que minha vida ia melhorar, mas cheguei lá
Meu pai, infelizmente, possesso de demônios, por muitas das vezes me espancou, né? Eu acabava desobedecendo ele porque não era regenerado e não existia a presença de Deus dentro da casa do meu pai. Meu pai bebia, meu pai até hoje está no segundo casamento, está vivendo na prática do adultério, porque quem se separa e casa novamente sem que o seu cônjuge tenha morrido, ele está vivendo em um constante adultério. Isso é prática. Enfim, não tinha paz naquela casa. Meu pai sempre bebia, não era alcoólatra, mas gostava muito de beber. Quando fazia churrasco, comprava cerveja, gostava de tomar uma caipirinha e vivendo em adultério com a minha madrasta. Meu pai era muito perturbado, né? O histórico dele é um histórico triste, vergonhoso. Sempre foi um homem que trabalhou para trazer o sustento para casa, sempre exerceu a função de provedor, mas ele, por ser uma pessoa escrava do pecado, uma pessoa dominada pela sua natureza, caída e corrompida pelo pecado, que atendia não só a influência do pecado, mas a influência externa do reino das trevas, de Satanás. Ele era uma pessoa que se irava com a minha mãe, agredia a minha mãe, espancava a minha mãe, e eu cresci vendo isso, né? Tenho várias memórias infelizes do meu pai espancando, batendo na minha mãe, até que ele conheceu a minha madrasta, né? Ele adulterou, né? E essa não foi a única vez que ele adulterou, traiu minha mãe por outras vezes, só que ele conheceu essa mulher e foi morar com essa mulher e abandonou a gente. Só que mesmo assim eu era muito apegado a ele quando era criança. Quando ele tava com a minha mãe ainda, eu era muito apegado a ele. E fiquei um tempo morando com a minha mãe. Depois de eu ter sofrido muito com a minha mãe e meu padrasto, não nas mãos dela, porque minha mãe sempre se esforçou para dar de tudo para mim, mas infelizmente não tinha muito discernimento espiritual, né? Comprava brinquedos ali que são portais para perturbar a mente da criança, para levar a criança a ficar perturbada, insubmissa, rebelde, desobediente, videogame. Sei que a intenção era boa, mas a consequência foi destrutiva para minha vida. E depois de sofrer por muito tempo nas mãos do meu pai, ou melhor dizendo, da minha mãe, eu decidi morar com meu pai. E daí começou a acontecer o que eu já estava falando para os irmãos. Eu comecei a ser espancado pelo meu pai. E a Bíblia diz que sim, o pai tem autoridade para corrigir o seu filho com a vara, mas não espancá-lo. E meu pai me espancava, pegava o meu corpo como se fosse um boneco e jogava longe, jogava na parede, né? Houve uma vez que ele me sufocou, que ele pegou a mão e sufocou, colocou contra a minha boca, impedindo que eu respirasse, impedindo que o meu ar saísse, e eu quase morri. Corri pro banheiro, a hora que eu cuspi no vaso, eu lembro até hoje, saiu sangue, ele quase me matou. Foi quando ele estava em uma depressão terrível. E foi só piorando, né? Foi crescendo financeiramente, mas só regredindo espiritualmente, né? Foi conquistando bens materiais, só que nunca houve paz na casa do meu pai, da minha madrasta, né? Por eles serem escravos do pecado, escravos da bebida alcoólica, escravos de palavrões que são invocações espirituais aos demônios, né? Havia vezes que eu ia dormir e eu sentia os demônios me amarrando, eu não conseguia me movimentar. Muitas pessoas dizem que é o demônio incubus, aquele que fica pressionado em cima de você quando você está de barriga para baixo, ou quando você também está de barriga para cima, você não consegue, ele te paralisa. Eu sentia esses demônios. Meu pai tinha pesadelos, começava a falar: não, me ajuda, por favor. Os demônios atormentavam meu pai, eu ia lá e acordava ele. E não foi fácil, né? Além de eu ser espancado pelo meu pai, eu não me dava bem com a minha madrasta, né? Havia um conceito de injustiça, eu era o mais punido, né, dos filhos. Meu pai tinha eu, né, ainda tem eu, que eu estou vivo, meu irmão João Vitor por parte de pai, filho da minha madrasta, e a filha dela, que ela teve em outro relacionamento. E eu era a pessoa mais punida, eu era a pessoa mais injustiçada, e isso gerava muita revolta dentro de mim, muita revolta. Não tinha liberdade para sair,
né? Tudo tinha um limite, né? E isso gerava muita revolta em mim, muita revolta mesmo. Meu pai sempre foi de assistir filme de terror também, filmes satânicos, filmes de exorcismo. Tudo isso eram portais espirituais para os demônios entrar e tirar a paz daquela casa, daquele lar. Não havia paz dentro daquela casa. Alguns detalhes aqui que eu não gosto nem de expor, porque eu tenho vergonha do que eu fiz com os meus irmãos, né? E o Espírito Santo, ele não me permite expor aqui para os irmãos. Eu vou expor aqui o necessário, contextualizando tudo que eu passei com meu pai. E comecei, né, a discutir demais com a minha madrasta, a brigar na rua, né, a ser ameaçado pelas pessoas do lado de fora. Conheci ali, né, vendo meu pai, tendo meu pai como exemplo, né, porque ele bebia, nos levava em algumas festas, bebia, e ele não era exemplo para mim de moralidade. Existia um conceito ali de moralidade no que toca a honestidade, no que tange a honestidade, ser um homem trabalhador, mas não tinha os outros fatores necessários. O maior fator, ser um homem de Deus, para que o filho olhasse para ele e o visse como exemplo, para fazer o quê? Para fazer a vontade de Deus, para seguir a Cristo. Eu não tinha isso, eu não tinha esse modelo de espiritualidade, eu não tinha ele como modelo espiritual. Então comecei ali também a conhecer a narguile, comecei a ir nos shoppings, furei minha orelha, comecei a largar minha orelha, coloquei alargador, comecei a dar brechas para Satanás, e com o tempo meu pai não aguentava mais, eu brigava muito com a minha madrasta. O que aconteceu? Me levou aqui para a cidade de Londrina, onde eu moro, onde eu estou atualmente, no ano de 2015. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, meu pai já tinha me levado algumas vezes para vê-la, mas não para morar com ela. E na verdade, meu pai já tinha me levado, acho que no ano de 2013 para 2014, eu fiquei um ano, depois voltei, fiquei só um ano com a minha mãe, depois voltei, depois meu pai me levou para minha mãe de novo, em 2015. Aí eu fiquei permanente. A primeira coisa que eu fiz foi descer na casa de um amigo meu que eu conheci a primeira vez que eu vim morar com a minha mãe, pra gente comprar maconha. A gente bolou aquela maconha, entrou num ônibus abandonado, tinha ido no Santa Fé, fumamos, ficamos muito loucos. E eu comecei a explorar a corrupção desse mundo, né? Porque no meu pai ele não me dava tanta liberdade, deixava eu sair, mas me dava um horário para voltar. Então quando eu chego em Londrina, eu me aproveito eu me aproveito das emoções da minha mãe, porque quando eu cheguei isso gerou muita emoção nela, alegria, porque eu ia morar com ela. E me aproveitei que ela não me proibia, ela tentava me proibir, mas não conseguia. Eu passava por cima das ordens dela, não respeitava as ordens que ela me dava dentro da casa dela. Comecei a sair, explorar os prazeres desse mundo, como eu disse. Comecei a fumar maconha, comecei a ir pra baile funk. Meus irmãos do céu, tô até sentindo uma falta de ar aqui. Tem misericórdia, meu Deus, me dá força para contar esse testemunho. E meus irmãos, comecei a ir pra shopping. Na época tava uma moda de todo mundo andar com roupa larga, aquelas roupas largas, aquelas camisetas de jogador de basquete, aqueles tênis de cano alto branco. Fiz tatuagem, né? Fiz tatuagens aqui no meu corpo, né? Com o meu próprio punho, com as minhas próprias mãos. E comecei pro shopping, fiquei reconhecido. Na época todo mundo ali andava no estilo swag, o mesmo estilo que o Justin Bieber andava. E na época ele tinha um movimento chamado de modinha, que eram as pessoas que seguiam ali a cultura do Justin Bieber, né? Escutavam as músicas dele, se vestiam como ele, mas também escutavam músicas do gênero do funk. E eu acabei ficando conhecido, né? Acabei explodindo ali no Facebook, né? Postei algumas fotos ali sem calça para chamar atenção, né? E fiquei famosinho ali na internet. E Satanás usou isso como estratégia para me iludir, para me enganar, para no tempo certo me matar, depois de me usar bastante para fazer o mal, me matar e levar minha alma pro inferno. Era isso que Satanás queria. E comecei pra baile funk, ficar com várias mulheres, né? Ficava ali com várias mulheres, né? Beijava várias bocas.
e bebia, usava droga, fumava muita maconha, bebia, né? Tava usando até lança-perfume. Isso por muito tempo, irmãos. Na verdade, muito tempo não. Isso aí durante menos de um ano, uns 7, 8 meses fazendo isso aí, né? Caindo de cabeça no mundão, explorando os prazeres do mundo, se sujeitando à minha natureza pecaminosa, atendendo à influência interna do pecado dentro de mim e as influências dos demônios. Isso era o meu estado de morte espiritual. E meus irmãos, eu conheci uma pessoa, uma moça, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, mas eu conheci uma moça que eu me apaixonei por ela, eu amava ela, só que eu não respeitava ela, eu traía ela, né? A gente começou um namoro, só que todo final de semana eu ia pra baile funk, traía ela ficou sabendo disso. Era uma menina que pra sociedade era uma menina boa pra se relacionar aos olhos da sociedade, só que aos olhos de Deus não. Trabalhava, fazia curso, só que tem um problema, não queria compromisso com Deus. Por isso Deus não permite ela ficar na minha vida. Mas enfim, sofri muito, né? Quando essa moça me deixou, me largou, tentei me matar, briguei com várias pessoas por ela, fui ameaçado pela família dela, não vou falar o nome aqui. Mas o que acontece, irmãos? No final de 2015, depois, né, de fazer a vontade de Satanás por muito tempo, né? E isso que eu não tô contando para os irmãos é os livramentos que Deus me deu. Os livramentos que Deus me deu nesses baile funk. Como eu fiquei reconhecido no Facebook, me tornei uma pessoa famosinha no Facebook, tinha muitas meninas que queriam ficar comigo. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fama, eu tinha status. Não tinha dinheiro, mas tinha muita fama. Então muitas pessoas queriam tirar foto comigo para ficar reconhecida também. E como eu ficava com muitas meninas, isso gerava inveja em outras pessoas. Isso gerava inveja em outros caras, né? Em outros adolescentes, em outros jovens. E eles começaram a tramar contra mim. Começaram a armar ciladas contra mim. Satanás começou a inspirar essas pessoas para tentar armar emboscada e tentar tirar minha vida. Teve uma pessoa que Satanás endureceu demais a mente dele contra mim. Lançou muitas setas para ele armar uma cilada, me espancar até a morte, mas ele nunca conseguiu. Teve um baile que eu fui, eu vou contar só um relato, mas foram muitos os livramentos. Teve um baile funk que eu fui, irmãos. Eu fui com um colega, amigo não era meu amigo. Porque quem não te leva para perto de Deus, entenda isso. Se esse teu suposto amigo, ele não te convida para, eu não tô falando convidar para uma religião, não. Porque a salvação não está ligada à religião, não, a templo, a denominação, não. A salvação está ligada à graça mediante a fé. Então, se esse teu amigo, mas há muitas denominações em que há realmente pastores verdadeiros, homens que receberam realmente esse ministério do pastorado, que zelam pela obra, que amam as almas. Então, se essa pessoa que se diz ser seu amigo não te leva para perto de Deus, para perto de pessoas espirituais, para te ajudar, para você sair dessa situação, ele não é seu amigo. É uma pessoa usada por Satanás, que está ali com você, desfrutando dos prazeres da carne, mas quando tudo começar a dar errado para você, essa pessoa vai te abandonar. E as únicas pessoas que vão ficar do teu lado é a tua família. E olhe lá ainda se tua família ficar, se não for somente Deus, o seu Filho, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo. O resto vai te abandonar. O resto vai se apartar. E é aí que você conhece a Deus. É aí que você tem um encontro com Deus. Então eu fui com esse suposto amigo. Minha bateria vai acabar. Vou ter que fazer várias partes, né? Para mim falar da doutrina da condenação, para mim falar o que aconteceu comigo, irmão, relacionado a uma teologia equivocada que eu criei, defendi pregar, eu tenho que contextualizar toda a minha vida. Então eu fui para esse baile funk com esse meu amigo e já sabia que tinha uma pessoa e outras pessoas com essa pessoa que queriam o meu mal, mas mesmo assim eu fui, porque o desejo é que nem o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, do versículo 9 ao versículo 18. Pés que se apressam para fazer o mal. Eu me apressei para fazer o mal. Que mal? Que mal? O mal
o mal da fornicação, o mal do pecado da fornicação, o mal de buscar satisfazer os desejos pecaminosos da carne. Eu fui. E daí a gente começou a ouvir boato, eu e esse amigo meu, esse meu amigo levou thinner e para vender lá como se fosse loló. E a gente lá na festa e a gente ouviu um boato que tal pessoa queria me pegar e eu e esse meu amigo começamos a subir a rua. Quando estávamos subindo a rua, irmãos, essa pessoa que foi endurecida, que foi influenciada, dominada por Satanás para fazer o mal, para me espancar até a morte, ela sobe com um grupo de jovens. E eles iriam me pegar, eles iriam me espancar. E eu e esse meu suposto amigo subindo, na hora que ele olhou para trás, ele ficou com medo. Não tinha o que a gente fazer, a gente tava em 2, eram muitos, eram uns 10. E daí essa pessoa chegou, ela me deu uma bicuda assim na perna para ver se eu caía, tropeçava para eles começarem a me espancar, né? Porque depois que você cai ali já era, com uma multidão de pessoas ali em sua volta, é só a misericórdia de Deus, irmão. Ele me deu uma bicuda, eu não caí. Eu dei uma tropeçada, eu não caí. Eu saí correndo, porque eu ainda tava na rua da social, do baile. Desci com tudo e pulei o muro e pedi ajuda pra mulher. Pra mãe do menino que deixou ele falar. Olha pra você ver, que mãe é essa? Que mãe que deixa o filho? Irmão, estão tudo no mesmo barco, estão tudo trilhando o caminho espaçoso que conduz à porta da condenação, à porta do Hades, à porta do Guerraná, do Lago de Fogo. E eu pedi ajuda pra essa mulher, ela chamou pra mim um mototáxi, eu consegui sair dali com vida. Satanás não conseguiu tocar na minha carne ali. O máximo que eu tomei ali foi uma bicuda no pé e eu quase nem senti, irmãos. Porque era pra acontecer pra mim, porque era pra acontecer comigo naquele dia, isso não é nada, uma bicuda no pé. Uma bicuda no pé. Então, irmãos, esse foi um dos livramentos, porque Deus me deu muito livramento. Em shopping, em vários baile funks. Tinha baile funk em tudo que é tipo de lugar, em chácara, em casa. E tinha muita gente que não é que essas pessoas me odiavam. É que essas pessoas alimentavam o ódio, que é uma das características da nossa natureza, em vez de repreender. E uma pessoa que não é regenerada, que não tem o espírito, ela é escrava de todas as características da sua natureza, de todos os pecados da sua natureza, porque a sua natureza em si é uma natureza pecaminosa e escrava também da influência externa de Satanás e seus anjos caídos. Então muita gente me odiava. Só que no final do ano de 2015, Deus permite uma doença na minha vida. Eu estava sentado, minha mãe chegou do culto, eu estava sentado na minha casa, a televisão estava ligada, era a televisão de tudo, meus irmãos ali junto comigo. E de repente eu senti a sensação que o meu ar estava saindo do meu corpo. E bateu aquele desespero, apavoro, aquela tristeza. Meu Deus, irmãos, uma tristeza terrível. E aí, o que aconteceu? Minha mãe chegou, eu abracei ela. E desde aquele dia ali minha vida não foi a mesma. Foram 3 meses sentindo essa sensação que o meu ar estava saindo. E minha mãe me levou no CAPS, que tem pessoas supostamente experientes para isso. Mas o mais experiente nessa doença, em qualquer tipo de doença que envolve a mente do ser humano, a capacidade mental do ser humano, é o Espírito Santo, porque são doenças espirituais, irmão. E minha mãe me levou, receitaram remédios, e minha mãe, quando foi ler os efeitos colaterais, dentre esses efeitos estava cair cabelo, cair dente, e não aceitou isso. E começou a orar pela minha vida ali. Passou uma luta de 3 meses, né? Todo dia ali eu deitado, não comia, meu ar saía, eu começava a cumprimentar todo mundo achando que ia morrer, que ia perder minha vida. E por 3 meses eu fiquei naquele estado, irmãos. Por 3 meses, né, pela misericórdia de Deus. Minha mãe teve o auxílio de um suposto pastor que não me ajudou. Não soube lidar com a minha alma, não soube lidar com o processo de libertação na vida de uma pessoa. Disse que eu tinha que renunciar tudo da noite pro dia. Isso gerou muita abstinência em mim. Um dia chegou em casa falando que teve uma visão de uma caveira, que se eu não fosse submergido em água física, como se minha salvação dependesse de ser submergido em água física. Sim, é um ritual simbólico e representativo que representa o nascimento do Espírito. E o nascimento também da água espiritual. Que água espiritual que é essa? Paulo fala sobre essa água espiritual. Efésios 5:25. Porque o Messias entregou-se a si mesmo por pecadores, para santificá-los, os purificando com a lavagem da água que é a palavra. Então sim,
existe uma representação espiritual muito profunda, muito forte, que é a regeneração, a vivificação e o início da conversão na vida do ser humano. Mas a minha salvação, a sua salvação não depende deste ritual. Ele representa todos esses fatores importantes. A regeneração, a vivificação, o arrependimento, a fé. Representa isso. Mas o que me salvou foi o sacrifício expiatório, o preço pago por Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário. E esse pastor disse que se eu não me batizasse, irmãos, o que ia acontecer comigo? Se eu não me batizasse, eu ia morrer e ia pro inferno. E eu tava ali naquele estado ali, né? Aquela sensação do ar saindo, não comia minha mãe já tinha até perdido a fé que eu poderia ser curado. Nas últimas vezes que o pastor chegou lá, minha mãe caiu em pranto, começou a chorar, ficou desesperada porque não via melhora. Mas depois de muito tempo, irmãos, depois de 3 meses, nós vencemos, né? E a única pessoa que esteve do meu lado ali foi, primeiramente, Deus, né, seu Filho, o Espírito e minha mãe. Aquela minha namorada também esteve do meu lado, porque realmente ela me amava, só que não amava a Deus. Então o amor dela pra mim não prestava, porque ela não amava a Deus acima de tudo. E Deus não permitiu ela ficar comigo. E aí, irmãos, eu comecei a frequentar a denominação da minha mãe, comecei a estudar a Bíblia, só que o pastor dessa denominação não é um pastor formado em teologia, não é um pastor que tem um conhecimento minucioso das Escrituras, não é um pastor que tenha conhecimento de todas as doutrinas da palavra, então não existia muito pão. Quando eu falo de pão, eu me refiro a Jesus, que é o pão da vida. Não tinha muita palavra, tinha mais louvor, então ele chamava pessoas de fora, e pessoas também que não pregavam muito sobre a doutrina da expiação, sobre as doutrinas da salvação. Então eu comecei a estudar por si próprio, comecei a estudar muito a antiga aliança, comecei a estudar as vidas dos servos de Deus da antiga aliança, por exemplo, as fases da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, as fases das vidas dos sumos sacerdotes, juízes, reis, profetas, e Deus me dava revelação. Deus me dava revelação para os dias de hoje, nas fases dos servos dele da antiga aliança, do que eles passavam na antiga aliança. Então eu pregava muitas mensagens impactantes da antiga aliança, só que ainda não entendia como a salvação funcionava. Trazia lições morais, espirituais, mas não entendia com complexidade, de forma minuciosa, como o Criador salvava pessoas. E mesmo assim comecei a receber muito convite. Logo minha mãe saiu daquela denominação, passei por outras denominações, denominação até que é liderada por homossexual, que tentou abusar de mim, que tinha intenção de ficar comigo. Abandonei, fiquei revoltado, abandonei, e fiquei muito tempo sem frequentar a denominação. Minha mãe fundou uma, mas começou a expor muita heresia, muita doutrina equivocada, a apoiar movimentos que não existem base para fundamentá-los na Bíblia, que não tem origem no Espírito. Então também me desliguei da denominação da minha mãe, e em todo esse tempo pregando em várias denominações, irmão. Pregando em congresso de círculo de oração, em congresso e concentração de jovens, em campanhas, em todo tipo de culto organizado, né, pelo sistema religioso, pelas denominações. Viajei para algumas cidades aqui perto aqui da minha cidade, né, cidades aqui do Paraná, interior de São Paulo, né? E daí, irmãos, eu parei de pregar nas denominações, comecei a pregar só nas ruas, e eu sempre pregava juízo. O que é o juízo? É a punição de Deus, tanto contra o pecador como também contra o pecado, conforme diz Hebreus 2:2, toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Então eu falava muito desse castigo que viria contra os pecadores. Chamava eles ao arrependimento, mas não falava muito sobre a soteriologia, ou seja, sobre as doutrinas que ensinam como Deus salva o pecador, porque ainda não tinha um conhecimento sobre a soteriologia, sobre o estudo da salvação. Pregava mais a antiga aliança e alguns textos da nova aliança, algumas recomendações ali dos apóstolos, recomendações exortativas, chamando as pessoas ao arrependimento,
Fiquei muito tempo assim pregando na rua, vivia da obra, não trabalhava. Eu não trabalhava, meus irmãos. Não trabalhava para o homem. Raramente fazia alguma diária. Muita gente me ajudava com oferta. E já conheci a minha esposa. Conheci minha esposa, acho que no ano de 2018. A gente era... Em 2018, sim, em 2018 conheci ela. A gente começou a namorar, sendo que não existe namoro bíblico. Não existe namoro, irmãos. Não na vida de um crente regenerado. Não no membro do corpo de Cristo, que é um crente regenerado e convertido, que é templo do Espírito, conforme diz 1 Coríntios 3:16 e 19, Colossenses 1:24, 1 Coríntios 12:27. Não existe na vida do crente regenerado, não. O que existe é o noivado. E nesse noivado não existe toque íntimo, abraço, não. Também não existe o ato de dar a mão, e pior ainda, o ato de beijo, porque tudo isso gera o quê? Gera na nossa mente o desejo de ter... Como que eu vou desejar uma mulher sexualmente, sendo que ela não é minha esposa ainda? Eu não vou estar adulterando, porque ela não é casada, eu também não sou casado, eu vou estar o quê? Fornicando na minha mente. Eu vou estar cometendo o pecado sexual da fornicação na minha mente. Então, a gente, por namorar, por não ter ninguém para instruir a gente, os pais também aceitavam. E o que acontece? Os pais também não eram espirituais, e até hoje só pela graça e misericórdia, mas Deus pode fazer a obra enquanto a vida é esperança. Posava na casa dela, posava na minha casa. A gente começou a ter relações, né? Ter relações sexuais. Começou a fornicar, irmãos. E mesmo assim eu pregando em várias denominações, né? Ela vindo na minha casa, eu dormindo na casa dela, e a gente ali efetuando, invadindo o corpo um do outro, sem ter permissão, porque a permissão para invadir o corpo, e ainda dentro de um limite, porque não é porque você casou que você pode fazer de tudo. Você não pode adotar os conceitos sexuais de uma prostituta para o teu leito conjugal. O autor de Hebreus, ele diz que venerado é o matrimônio entre todos, e o leito conjugal deve ser conservado puro, sem ser contaminado pela masturbação, que é a prostituição, que é um dos pecados ilícitos sexuais, que é o pecado sexual contra o próprio corpo, que é transar com o próprio corpo, sem sexo anal, porque gera doença, gera dor, gera desconforto na mulher, sem sexo oral, porque Deus já criou os dois órgãos específicos para um satisfazer o outro. Então os outros meios são pecados, sim. E isso só vai entender quem é espiritual, irmão. Não tente provar isso para o homem natural, conforme o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por quê? Porque ele é natural. O que é um homem natural? Morto em delito e pecado. Escravo da sua natureza, caída e corrompida pelo pecado. Tem o pecado como seu senhor. E qual que é a vontade do pecado? É que você se mantenha separado da pureza, da separação dele, ou melhor dizendo, da separação dele não, perdão. A vontade do pecado era que o ser humano se mantenha separado da pureza, que não viva separado, separado dele. Essa é a vontade do pecado. O pecado não quer que você se separe dele, não quer que você se santifique, que você se purifique. Não, essa não é a vontade do pecado. E se você é servo dele, você vai fazer a vontade dele. Então, quando vem uma pessoa que é servo de Cristo, que era servo do pecado, conforme diz em 1 Coríntios 7:22 ali, aquele que é escravo aquele que foi chamado escravo é liberto do Senhor. E aquele que é chamado livre é escravo de Cristo, 1 Coríntios 7:22. Então, quando um escravo de Cristo, servo de Deus, um crente regenerado, vivificado, convertido, prega sobre pureza para você, separação do pecado, o que acontece se você é homem natural? Se você está no estado de homem natural, morto em delito e em pecado, você vai rejeitar. Mas você tem aquela capacidade de atender essa influência, ainda que todo o teu ser tenha sido profundamente corrompido pelo pecado. Deus, ele te deu a livre agência, uma capacidade de escolha.
ainda que seja mínima, de atender à influência do Espírito e reconhecer que você está errado, atender essa influência e reconhecer que você está errado, ter a convicção de que você é um iníquo, de que você é um pecador, de que a prática do seu pecado ofende a natureza de Deus, que é inteiramente boa, pura e justa, e tudo que você merece por isso é Hebreus 2:2, é Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, é a condenação da tua alma e do teu corpo e da tua alma no lago de fogo. Quando você tem essa concepção, você se arrepende, porque esta convicção é a definição do arrependimento. Então, meus irmãos, voltando a falar ali da minha esposa, a gente viveu em fornicação por muito tempo, né? E eu pregando em várias denominações e não tinha um suposto pastor convertido de verdade, regenerado, com visão espiritual, discernimento espiritual, com experiência com o mundo espiritual. Não tinha nenhum líder que andava em santificação, separação da iniquidade. Todos só queriam saber de se beneficiar através dos cultos, eventos, congressos, chamando pregadores de fora. Não queria saber como estava a minha vida. O que eles queriam saber é que eu era um pregador que pregava bem, trazia mensagens boas, mesmo que eu pregava muito sobre juízo, conserto. Como eu era uma pessoa que estava ali em destaque e eles me viam em vários cartazes, chamava para chamar a atenção das pessoas, para vir pessoa de fora e ofertar. Então eles não estavam nem aí. A preocupação deles estava no financeiro, a preocupação deles estava em se beneficiar, em arrecadar um número alto, um valor alto de dinheiro. Então, meus irmãos, por muito tempo eu fiquei assim. E em todo esse tempo também, acho que foi em 2018 para 2019, eu comecei a ter pensamentos intrusivos. É triste para falar pensamentos aqui que eu não vou falar, mas pensamentos terríveis que surgiam do nada na minha mente, que eu entendo hoje que eram setas em forma de pensamentos depravados, malignos, abomináveis, detestáveis. E eu fiquei sofrendo, lutando contra esses pensamentos por um bom tempo, até que eu conheci um canal. Agora sim eu vou chegar. Não, ainda não vai dar tempo, porque eu tô sem bateria, mas eu vou começar aqui a falar da teologia que eu conheci. Eu conheci um canal de um irmão chamado... Eu não sei se eu devo falar o nome, eu acho que não, irmãos. Eu acho que não, que eu não tenho 5% de bateria. Minha bateria vai acabar. Meus irmãos. Então, assim, eu conheci um canal e a teologia que esse irmão pregava, os ensinos dele, contrariavam todos os ensinos que eu aprendi, né, dentro das denominações e também por outros pastores espirituais. Alguns deles estão caídos hoje, mas que Deus usou bastante e ainda usa, mesmo eles estando caídos. Então pode-se dizer que uma teologia calvinista, né? Aí eu comecei a aprender as doutrinas da teologia que esse irmão ensina no canal dele, e essas doutrinas começaram a gerar dúvida na minha mente, a ponto de eu começar a concordar com as doutrinas que esse irmão pregava, porque são doutrinas que fazem sentido, mas doutrinas que não são ensinadas sob a luz da revelação do Espírito, sob a direção do Espírito, né? E dentre todas essas doutrinas, né, a pior doutrina que eu acho que eu aprendi, as duas piores, a doutrina da expiação limitada, que ensina que Jesus não morreu por todos, que Deus não enviou Jesus para morrer por todos, que o sacrifício dele não foi universal, não foi geral, não foi por todos, que a oportunidade não é para todos. E essa doutrina também corrobora com a outra doutrina dos 5 pontos do calvinismo, que é a doutrina da predestinação. Só que as piores foram essas duas doutrinas, a doutrina da expiação limitada e a doutrina da condenação. E como que ele ensina essa doutrina? Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir iniciar, talvez eu não consiga. Então ele crê na doutrina da condenação, mas que conceito ele ensina sobre essa doutrina?
ele ensina o conceito mortalista. O que é o conceito mortalista? É o conceito que ensina que nós não temos uma alma, que nós somos uma alma. Então, se nós não temos uma alma, quando nós morremos, isso dentro do conceito mortalista. Nós somos imortalistas. Por quê? Porque nós cremos que nós temos... Antes eu não acreditava, eu deixei de crer em tudo isso. Eu sempre acreditei, conheci o canal dele e fui manipulado espiritualmente por influência de demônios a passar a acreditar no conceito mortalista. O conceito imortalista, ele ensina que nós temos uma alma. Já o conceito que esse irmão ensina para falar da doutrina da condenação é o conceito mortalista, que ensina então que você não tem uma alma, que você é uma alma. Então, se você é uma alma, dentro do conceito mortalista, quando você morre, a sua alma não vai nem para um suposto lugar de punição e nem para um suposto paraíso. Você deixa de ser uma alma. Ele ensina que quando Deus ele junta as duas substâncias que estão descritas em Gênesis 2:24, 2:24? Não, perdão, 2:7, Gênesis 2:7. Quando Deus junta aquelas duas substâncias, né, a substância do pó com o espírito, que é o fôlego de vida, o ser humano passa a ser uma alma vivente, passa a ser uma criatura vivente. Então ele diz que a junção dessas duas substâncias, porque Deus usa a substância do pó da terra para ir lá e criar o corpo, formar o corpo, depois ele vai lá e sopra o espírito, que é o fôlego de vida. Quando Deus faz isso, ele ensina que o ser humano passa a ser uma alma e não recebe uma alma. Mas hoje eu já creio diferente, eu creio que nós recebemos uma alma quando Deus fez isso. Então, nesse momento, o ser humano passa a ser uma alma. Tá, e o que acontece então quando ele morre? Dentro do que esse irmão ensina, dentro do conceito, não do que ele ensina, né? Do conceito, porque é um conceito muito antigo. Um conceito que veio a existir sob a inspiração do próprio Satanás. Então,